Nós vamos fazer reflexões sobre o capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, intitulado Bem-aventurados os pobres de espírito. Essa fala está escrita de Jesus em Mateus, capítulo 5, versículo 3, em que Jesus diz: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Né? Essa fala faz parte de uma das bem-aventuranças ditas por Jesus no Sermão do Monte ou no Sermão da Montanha. Né? Jesus é o maior pedagogo que já existiu na Terra. E tudo que Jesus diz está no local certo, na hora certa, para que nos auxilie a compreender os seus ensinamentos com a finalidade de nos facilitar a nossa evolução. Então, não é à toa que a bem-aventurança dos pobres de espíritos é a primeira bem-aventurança que Jesus disse. E vocês vão entender o porquê. Tá? E o que seria pobre de espírito para Jesus, né? Pobre de espírito seria o que a gente reconhecer a nossa fragilidade espiritual enquanto criatura, a nossa necessidade de Deus, a nossa dependência de Deus. Seria a gente ter a humildade de perceber que nós precisamos da misericórdia divina. Nós precisamos do seu amor, da misericórdia das diversas encarnações, para que a gente possa evoluir, para que a gente possa aprender e crescer. Ser humilde é reconhecer, por exemplo, que o nosso momento de evolução ainda é pequeno, embora seja valoroso, ainda é pequeno comparado ao tanto que nós temos que evoluir. E reconhecer o quanto que nós necessitamos ainda do auxílio de Deus, dos bons espíritos, para a gente poder atingir essa caminhada, né? Então, essa percepção, essa humildade é fundamental, é a base. Sem a humildade, que é o pobre de espírito para Jesus, a gente não evolui. Ela é a primeira pedalada da bicicleta da evolução. Ela é o alicerce onde vão repousar todas as outras bem-aventuranças. E a gente vai aos poucos entendendo isso. Mas Jesus falou, bem-aventurados os humildes, no caso os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. E o que seria o reino dos céus? Onde é que fica o reino dos céus? O reino dos céus não é um lugar físico, uma estrutura geográfica, mesmo que seja transcendente, não é. É um estado de espírito. É o estado de paz, de felicidade plena, de alegria espiritual. É o estado em que se encontram os espíritos felizes, iluminados, aqueles que já alcançaram um cabedal de bem-aventuranças grande e já estão bem mais próximos de Deus do que nós. Né? Aí a gente pensa assim, bom, já deu para perceber que a humildade, como ela é a base, ela nos aproxima de Deus. E ali a gente já começa a nossa caminhada. Né? O oposto, que é o orgulho, nos leva para o caminho oposto, nos distancia de Deus. Por que isso acontece? Porque os parâmetros do ego, do orgulhoso, ele não admite, por exemplo, que exista uma divindade superior a ele, plena de amor, com mais inteligência. Porque o orgulhoso, ele vive uma fantasia egóica de que tudo o que é dele é o parâmetro máximo que pode existir. Então, a inteligência dele é a máxima, os valores que ele conseguiu são os mais valorosos que os dos outros. Só que, gente, isso é uma ilusão tão grande, porque nós somos espíritos inferiores. Então, o máximo nosso ainda é inferior a Deus. Mas o orgulhoso vive essa fantasia, né? E aí o que acontece? Por conta disso, eles não acreditam. Já que eu sou o máximo, como é que vai haver um ser divino mais elevado do que eu? Né? E quando eles acreditam, eles são revoltados em geral.
Por quê? Porque quando não é satisfeito a sua vontade, de quem é a culpa? Deus que é injusto. Deus é injusto comigo, eu não merecia isso. Quando a gente acusa alguém de injustiça, o que a gente está dizendo nas entrelinhas? Você errou. Então, ele está dizendo que Deus errou, Deus não sabe o que está fazendo, Deus é injusto. 2, eu sei mais do que você, porque eu estou percebendo a injustiça. Eu sei qual era o certo, você não sabe. Então, percebam a fantasia do orgulhoso. Essa fantasia vai impedir com que ele tenha um desenvolvimento. Não vai impedir totalmente, porque vai chegar a hora dele se curvar, mas enquanto ele estiver nessa situação, ele vai ficar lento na sua evolução, né? A gente costuma dizer assim que o orgulhoso é xícara cheia. Por que ele é xícara cheia? Porque quando a gente vai pôr, se esse copo tivesse cheinho aqui e eu fosse pôr mais água, ia cair. O xícara cheia, ele não recebe mais nada. Ele é pleno de si, ele se basta. Então, é esse tipo de atitude que o orgulhoso tem. E como que ele vai evoluir? Se ele não aceita nada, se ele não abre espaço para receber, se ele não abre espaço para aprender, se ele não abre espaço de humildade para se avaliar e perceber que ele não é perfeito, né? Já o humilde é o inverso. Ele é aquele que sabe que ele necessita do socorro divino. Ele pede o socorro divino. Ele sabe que se não for misericórdia divina, se não for Deus, ele não tem todos os talentos que ele tem. Olhos de ver, perna para andar. Ele sabe que tudo isso é dádiva de Deus. E ele é um xícara vazia, porque ele já se esvaziou de orgulho. Então ele se abre em mente e coração para aprender, para ver que quando ele está errado, lutar por esse aprendizado, por esse crescimento interior, né? Para que ele possa um dia atingir uma situação melhor, evolutiva. Mas ele sabe que ele é dependente do amparo e do amor de Deus. Que não é porque é ele que vai conseguir, orgulhoso, ele se acha, né? Ele acha que tudo que ele tem é porque foi ele que conseguiu sozinho. Então, essa diferença é fundamental para que quando a gente perceba dentro da gente essas coisas, a gente começar a trabalhar isso, porque isso é fator de atravancar o nosso desenvolvimento, né? E Jesus nos ensinou que para a salvação, o que a gente tinha que fazer? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, né? A bandeira espírita, nossa bandeira espírita, nos diz que fora da caridade não há salvação. Agora, a humildade, ela nivela todos nós. Então, ela é uma facilitadora da caridade. Porque eu vejo o meu irmão como a mim. Então, eu reconheço que a dor dele poderia ser a minha. E se eu não quero para mim, eu vou ajudá-lo. Agora, o orgulhoso não. Porque o orgulhoso acha que ele é mais, que o outro é inferior. Então, como que ele vai fazer caridade verdadeira se ele não tem esse sentimento igualitário fraterno? Muitas vezes, eles vão fazer uma doação, mas sem caridade, às vezes humilhando ou para querer tirar proveito de propaganda para si mesmo, para o seu ego ficar mais gordinho um pouco do que já é, né? Então, essa condição de orgulho, ela atrapalha demais a evolução espiritual, porque não reconhece a Deus. Acha que ele, por si só, dá conta de tudo. Não vê o irmão como um semelhante, como um igual. Acha que ele está acima, né? Como é que ele vai amar o próximo? Como é que ele vai fazer caridade? Quando que o orgulhoso vai evoluir? Porque todos vamos, tá, gente? E se nós não estamos tão orgulhosos hoje, nós já fomos bem pior. Então não vamos, né? Mas quando que a gente deixa de ser orgulhoso? Quando a lei de ação e reação começar a agir sobre ele, através da dor e do tempo, um momento ele se curva, ele vai ficar quebrantado. E ele se curva
e ele vai reconhecer a verdade universal do amor, do poder de Deus. Aí, nesse momento, ele vai começar a abrir mão do orgulho, entrar no processo de humildade, dar as primeiras pedaladas, começar a construir a sua evolução. Porque todos nós vamos evoluir. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, ele fala que humildade não é servidão, que humildade é, sobretudo, independência e liberdade. Por quê? Porque você se liberta do orgulho. E o que o orgulho faz com a gente? O orgulho escraviza. Quantos de nós já deixou de fazer coisas que talvez fossem boas por orgulho? Quantos casamentos não ocorreram por orgulho? Ah, não, minha filha não vai namorar com fulano porque ele é pobre. Quantos seres humanos nós escravizamos porque achávamos que éramos melhores do que eles? No nosso país, nós temos essa vivência não tão distante. Então, a gente sofre quando é orgulhoso. Porque qualquer coisinha que diga que fira o orgulho já é motivo de dor. E essa dor pode vir com raiva, pode voltar com uma agressão, mas ela dói. Porque o orgulhoso, ele é melindrado. Qualquer coisinha já... Entendeu? Então, quando você se liberta disso, você deixa de ser escravo dessas fantasias do ego, de se achar. E aí você fica com a liberdade de ser humilde, que é de olhar para o outro como igual, sem medo, de poder dizer, olha, eu tenho tal dificuldade, você pode me ajudar? De pedir colo, de dar colo, de acolher, de ser acolhido. Isso é muito libertador. Você pode ser você. Você não precisa mais de tanta máscara, tanta fantasia, tanto vou fazer o que o ego social quer e não exatamente o que eu sou. Então é isso que Emmanuel fala, isso é muito libertador. Bom, Emmanuel também, em Religião dos Espíritos, ele define humildade como uma atitude da alma que esquece a própria luz para levantar os que se arrastam nas trevas, ajudando-os a encontrar o caminho para as bênçãos do céu. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo duas coisas muito importantes. Uma, caridade. Você vai ajudar aquele que está em maior dificuldade, mas tem uma coisa que vem antes para você poder fazer isso. Ele diz, atitude da alma que esquece a própria luz. Gente, quando a gente vai verdadeiramente fazer a caridade, a gente esquece da gente. Ninguém se lembra de si mesmo, né? Olha como é que eu estou, que jeito que eu baixo, que jeito que eu levanto para fazer tal coisa, para ajudar. Você só pensa no irmão que está precisando e o que você vai fazer para aliviar. E essa é a atitude. Bom, como educar é a arte de repetir, e Jesus sabia disso, ele repetiu algumas vezes falas e parábolas sobre a humildade. Eu peguei algumas que são do próprio capítulo, como, por exemplo, em Mateus 18, de 1 a 5, os discípulos lhe perguntaram, quem é o maior no reino dos céus? Ele catou um menino e falou assim, quem não for semelhante, não se assemelhar a este menino, não entrará no reino dos céus. O que ele quer dizer com isso? Ele não está dizendo que só entra no reino do céu criança, ele não está falando da idade cronológica. Ele está falando do que a infância, ter a infância simboliza. Que é a própria humildade, a própria pureza, não ter altivez. Era disso que ele estava falando. Então, quando vocês forem parecidos, a alma de vocês for parecida com a atitude dessa criancinha, aí vocês estão prontos para entrar no reino dos céus.
né? Depois, em Mateus 20 e 28, ele nos conta, Mateus nos conta a passagem da mãe dos filhos de Zebedeu. A mãe dos filhos de Zebedeu chegou até Jesus e fez um pedido singelo para ele, simples assim: Senhor, quando tu estiveres no teu reino, permite que um dos meus filhos sente à tua direita e o outro meu filho sente à tua esquerda. Jesus falou: olha, não cabe a mim fazer privilégios. Estes locais estão sendo preparados pelo meu Pai que está no céu. E aqueles a quem ele elegeu preparar é que vão ocupar, não sou eu que vou determinar. E aí ele chamou os discípulos e alertou: olha, presta atenção, vocês sabem que aqui na terra os príncipes, os poderosos, os reis, eles são privilegiados. E eles impõem o seu poder sobre seus vassalos. Mas entre vocês não é assim, não. Entre vocês, aquele que quiser ser o maior, vai ser o vosso servidor. E aquele que quiser ser primeiro, vai ser o vosso escravo. Assim como o Filho do Homem, ele mesmo, não veio para ser servido, mas para servir e para dar a vida para a salvação de muitos. Então, aqui tem duas coisas muito interessantes. A pretensão da mãe, né? Completamente diferente da humildade de Jesus. Jesus se coloca humildemente na posição obediente de dizer: não, eu não tenho esse poder. É meu Pai, ele manda, eu obedeço. Isso é um ato de humildade, de reconhecimento de Deus, do poder de Deus. Por isso que ele é modelo, a gente tem que fazer igual. Outra passagem está em Lucas. Lucas 14, versículo 1 e de 7 a 11. É as bodas, né? A parábola das bodas. Então, Jesus entrou num sábado na casa de um fariseu importante lá, para fazer a sua refeição, e as pessoas estavam olhando para ele, e ele, de repente, começou a perceber como que os convidados se comportavam. Chegavam, corriam e sentavam no primeiro lugar. O outro vinha na frente. Todo mundo querendo o primeiro lugar, querendo a frente. E ele observando. Chamou os discípulos, né? E falou: olha, quando vocês forem convidados para uma boda, não corram e sentem no primeiro lugar. Porque pode ser que quem convidou, o dono da casa, que tenha convidado a você, tenha convidado outra pessoa, talvez mais próxima dele. E que vai chegar até você e dizer assim: por favor, você pode levantar e dar o lugar para este meu amigo sentar? E você vai sentar lá no último lugar e vai passar vergonha. Quando vocês vierem numa boda, forem convidados, sentem no último lugar. Porque quando aquele que os convidou vir vocês, ele vai até lá e vai dizer: amigo, vem aqui, sente-se aqui, venha mais para cima, sente-se próximo. E aí isso vai ser motivo de glória para você. Aí vem a fala que ele diz: porque aquele que se exalta será humilhado, e aquele que se humilha será exaltado. Né? Então, veja a importância que tem a gente se colocar numa postura realmente de humildade, não de ensoberbamento, de altivez, de se achar. Porque o que é nosso, o nosso valor, é nosso. E nós seremos chamados por ele, que nem aquele que foi... Vem, amigo, vem aqui para... Não precisa a gente querer aparecer nem querer estar na frente do outro. Cada um de nós vai ter exatamente aquilo que construiu. Aí, mas então, a gente pensando assim, qual é o nosso patrimônio? A gente vai desencarnar, e aí? Depende. O que o orgulhoso fez com a vida dele? Ele dedicou toda a sua vida, a sua encarnação, a sua energia para construir coisas materiais, poder,
para ter dinheiro, para ter fama. Só que na hora que desencarna, nada disso vai para o plano espiritual. Isso não tem valor na espiritualidade. O que o humilde faz? O humilde pede socorro, ele reconhece suas dificuldades, ele tenta melhorar. Isso tem valor. O que tem valor no plano espiritual, gente? Todo esforço, todo trabalho que nós fazemos para nos melhorarmos, toda aquisição intelectual e moral, desde que seja utilizada para o bem comum. Não adianta você ter um intelecto maravilhoso para fazer o mal para a humanidade, nem para os outros. Tá? Então, esses patrimônios são aqueles que Jesus falou assim, gente, acumulem tesouros que a traça não come. Porque os tesouros que o orgulhoso acumula, eles são todos perecíveis, temporários, assim como uma carne. Tudo que é material se desintegra. Mas o patrimônio intelectual e moral e o bem, não. Então, Jesus falou, acumula os bens que a traça não come, o ladrão não rouba, o ferrugem não estraga. São esses que a gente tem que ter como valor. Nós espíritas, nós temos, vamos dizer assim, não sei se é o privilégio, pode ser, porque a gente chegou num momento em que já muito foi feito, né? Nós temos o privilégio de ter o testemunho dos espíritos falando sobre isso, sobre o que a gente deve acumular como patrimônio e o que tem valor no plano espiritual. Então, eu peguei o exemplo, por exemplo, no capítulo 2, que é Meu Reino Não É Deste Mundo, tem o depoimento de uma rainha de França. Ela desencarna e ela fala que o orgulho fez ela se perder na Terra. E que quando ela desencarnou, ela achou que ela ia ser recebida com a pompa que ela estava acostumada na Terra. E ela se sentia profundamente humilhada, porque, primeiro, nada do que ela tinha conseguido na Terra tinha valor lá, e o que humilhava ela, ver que subalternos, pessoas que ela considerava inferior, réis, tinham muito mais valor no plano espiritual e luz que ela. Então, ela faz um alerta para que a gente não faça isso, que é o que esse capítulo também nos diz, né? E aí, como que a gente, estando nessa situação, que a gente ainda é inferior, ainda tem orgulho, como é que a gente vai destruir esse orgulho? Nós vamos destruir esse orgulho tomando a lei de Cristo como meta, como foco, como norteador da nossa vida, né? E lembrar que tudo é empréstimo de Deus. Não cair na fantasia de achar que a gente está podendo, que só depende da gente. Não, não. Até a nossa vida, nós só temos que Deus deu. Parar de achar que a gente é melhor que os outros. Gente, olha, para pensar. Olha como o orgulho, ele chega a ser tão tolo. É que a gente não percebe quando está na fantasia. Por exemplo, uma pessoa se acha o máximo porque ela é a maior autoridade na Terra em matemática. E ela é mesmo, a maior autoridade na Terra encarnada em matemática. E daí? Tem biologia, tem química, tem física, tem português. Fala 20 línguas. A humanidade tem para lá de 100. Entendem? Que aquilo é pequeno. Que existe muito, muito mais, que a onisciência é uma coisa divina, que só Deus tem. E que a gente tem que parar de se achar. Porque o conhecimento que você tem outro que você não tem. Você sabe muito matemática, mas duvido que você faça um peixe muqueado enterrado na areia que nem o caboclo lá de Mosqueiro faz. Não faz. Porque você não sabe fazer. Entendeu? Então, a gente cria essas fantasias assim, que gente, não tem nada a ver com a realidade. Porque a nossa realidade é que cada um de nós tem talentos dados por Deus para fazer bom uso. E que nós estamos em momentos evolutivos diversos. Mas ninguém é melhor do que ninguém. E a todos vai ser dada a mesma oportunidade. Se hoje você está rico, bonito na foto do dinheiro, amanhã você pode encarnar como mendigo.
porque você vai precisar passar por esse aprendizado. Então não despreza aquele mendigo, porque amanhã ele pode ser o rico que vai te ajudar. Entendeu? Todos vamos passar pelas experiências. Todos. Todos os espíritos vão passar a experiência de ser mulher, de ser homem, portanto, nenhum deve maltratar o outro. E a gente tem que também perceber que tudo é empréstimo divino e que Deus dá e Deus tira também. Se ele achar que é importante tirar, para que você não se afunde mais nas tolices e que você vai precisar passar por aquilo. Então, toda vez que a gente começar, o ego da gente começar a insuflar muito, se a gente conseguir um pouquinho de lucidez, para, respira, pensa, fala, não é bem assim. Né? Na coleção de livros do Evangelho por Emmanuel, o livro dedicado a Lucas, na página 58, ele nos diz assim: quem já entesourando a humildade, não se afaste dos orgulhosos, conferindo-lhe como exemplo os elementos indispensáveis ao reajuste. Se você já adquiriu a virtude da humildade, não quer dizer que você tem que ficar longe, não. Aí é que você tem que dar o exemplo, porque você vai mostrar ao orgulhoso como é ser feliz. Até porque, se você se afastar, já era a sua humildade, né? Porque você já tá achando que o outro tem que ter distância do outro. E não é assim. Porque nós todos estamos juntos. Todo mundo está de mão dada, querendo ou não. Conscientes disso ou não. Né? E quando a gente olha para trás, tem irmãos iniciados, a gente dá uma força. Porque, minha filha, quando você olhar para frente, tem um monte de espírito mais elevado que você te dando uma força também. Então, é importantíssimo a gente entender que esse elo, ele é constante. Que nós somos ele ontem. Porque se você adquiriu a humildade, como ele está falando aqui, você adquiriu, quer dizer, você não nasceu com ela. Um dia você não teve. Se um dia você não teve, a lógica nos leva a pensar que você já foi orgulhoso. Então, vamos pensar, vamos aprender, porque não é fácil. O orgulho, ele nos cria muitas ilusões e ele é muito bonzinho com os nossos erros. Então, é muito sedutor, porque a gente erra e se justifica.